O tema que eu propus ao Eduardo Bandeira foi o refis e a desjudicialização do planejamento tributário. Eu já vou dizer para vocês, o que eu quero dizer é, eu não acho jurisprudência de Tribunal Superior sobre propósito negocial. Eu queria refletir um pouco o que está acontecendo. O que aconteceu com o direito? Ou o que aconteceu com o tema do planejamento tributário? Porque é verdade, a gente falar do refis, eu tenho visto muita discussão sobre refis. Normalmente a discussão é muito ruim ter tantas anistias, uma atrás da outra, porque a cada 3 anos vem uma nova anistia, e vamos ser sinceros, bem mesmo, vamos ser sinceros que nós, advogados, já começamos até a orientar, faz parte da nossa orientação, dizer, não, espera um pouquinho, porque vai sair o refis. E vai sair, a gente acredita nisso, e está dando uma sensação, e a crítica, por favor, não é meu tema, mas a ideia de que aquele que pagou no dia se sente meio tolo, né? O alemão da expressão Dummensteuer, é o imposto do bobo. E o imposto dos bobos é isso, o imposto que você pagou e você, poxa, por que eu paguei? Podia ter esperado um refis. Então, meu tema não é uma crítica ao refis por essa repetição. Só preciso registrar que existe um problema dessa repetição do refis. Isso tem que ser enfrentado e gente muito mais competente que eu já fiz. Meu tema também não é, embora merecesse uma discussão, é o fato de que a cada refis eu sou obrigado a desistir dos processos em curso, se isso é constitucional ou não é, quem que diga que é e quem não é. Também não vou discutir esta matéria, acho que merece uma discussão, se pode ou não pode, cá entre nós eu não vejo problema com isso, mas eu sei que isso é bastante discutível. Meu tema não é o refis e seu aspecto jurídico. Eu quero só constatar que ele existe como fato. E quero examinar a partir dali os efeitos que ele vem gerando. Por quê? Ele vem gerando. Porque quando a gente tem, agora misturando com o tema do planejamento tributário e outras autuações, a gente na advocacia tem visto autuações enormes. Os números que nós trabalhamos, eu não sei quanto a vocês se sentem bem quando advogam, quando dão consultoria, em olhar o número. Eu há muito tempo não olho mais. Porque se eu olhar o número, se eu vir o que nós estamos falando de valor, aqueles zeros que vem atrás, eu acho que eu não conseguiria sair de casa, eu ficaria muito preocupado. As autuações são brutais, coloca-se em risco a atividade empresarial por autuações brutais, muitas vezes, algumas vezes, desculpe, claro, existem situações do malandro que faz aquela coisa feia, nojenta, etc. Eu não estou falando disso. Eu estou me referindo a empresas com tradição, empresas que atuam em diversos países, que procuram bons consultores como devem operar e que são surpreendidas com autuações enormes que repercutem nos seus balanços, nas suas matrizes, e que nós temos que tentar explicar o que é isso, como é que dá uma multa de 150% em cima daquilo que alguns anos atrás a gente tinha dito pode fazer, porque a jurisprudência, o cara autoriza a operação, vai em frente. Muitas vezes nós dissemos que podia mesmo, a gente olhava que existia, pode fazer, e de repente a empresa surpreendida com mal de fração, virou uma simulação, tem juros Selic em cima e o número daquele tamanho. E a empresa colocada diante dessa posição, ela de repente lhe oferece a possibilidade do refis. E essa empresa acaba tomando uma decisão que é quase óbvia. Veja, eu tenho uma autuação desse tamanho. Eu tenho a possibilidade de, com o refis, afastar toda a multa, e vou pagar a multa, e ainda vou pagar o restante, vou usar prejuízo fiscal, ou vou usar prejuízo de outras empresas do grupo, porque cada refis varia um pouquinho. Então, eu falei de refis como gênero, tá? Vem de 1 a 5, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Cada um tem o seu favorzinho, enfim, dá condições de sobrevivência para a empresa adotar o refis. Muitas empresas, esse é o ponto, não escolhem o refis porque, afinal de contas, não querem mais ter contencioso. Na verdade, fazem isso porque a única alternativa é sobrevivência. Quando você não tem outra alternativa, chamar isso de opção é uma fantasia. A empresa sabe que se perder, morre. E se a sua alternativa é talvez eu morra, qualquer outra alternativa é alternativa. E acaba assim, pagando isso todo mês eu vou continuar sobrevivendo. Então não há conselho jurídico que prevaleça em casos como esses. Não há como correr o risco. Nós não estamos diante de uma opção pelo refis. As empresas estão sendo empurradas pelo refis. Eu não estou falando que isso é caso pensado, às vezes eu acho que é.
Mas eu não vou afirmar, eu não sou leviano de afirmar, leviano é a palavra da moda. Leviano é a palavra da moda. Eu não vou ser leviano para afirmar que é intencional. Mas existe um fato: autuações brutais e o convite ao paraíso. Autuação brutal, o convite ao paraíso, e o empresário já não tem mais chance. Essa questão de saber se existe escolha ou não existe escolha, a teoria dos jogos trabalha um pouco isso. Eu não detesto o Order Economics, eu vou falar da teoria dos jogos só na parte que me interessa, que tem uma brincadeirinha gostosa, que fala sobre a diferença entre a loteria e a roleta russa. Veja, se eu pedir para você, não precisa se identificar, mas qual de vocês já não jogou uma vez numa loteria? Eu identifico. Sabe qual é a chance que você tem de ganhar na loteria, matematicamente falando? O número é 0. Sim, matematicamente falando, a estatística usa o número 0 para a sua chance de ganhar na loteria. E, no entanto, você joga. Você sabe que vai perder e você joga. Agora eu vou te dar um outro jogo. Roleta russa. Vou te dar um revólver, são 6 espaços, só vai ter uma bala. A sua chance de ganhar é 5 sextos. Eu vou lhe dar a pistola e vou lhe dizer para você experimentar. Eu não sei se algum de vocês estaria disposto a isso, apesar de chance ser muito maior. Oi? Não, obrigado. É só para a gente chegar. Quando a gente fala em termos de chance, possibilidade de ganhar, possibilidade de perder, tem que olhar o que eu vou perder. Essas empresas que optam por refis não estão diante de um bilhete de loteria. Elas estão diante de uma roleta russa. Elas sabem que se perderem um processo, elas morrem. E como elas sabem que se perder o processo, elas morrem, elas são empurradas para o refis. Ou seja, primeira afirmação que eu estou fazendo, e por favor, isso aqui não tem nada de estatístico e nada, e talvez também experiência como advogado, e eu acho que os professores vão confirmar, todos nós passamos por uma situação em que as empresas vão para o refis. Não interessa o seu argumento jurídico, elas vão para o refis, porque afinal de contas elas não têm alternativa de não ir para o refis. Elas são empurradas ao refis. Eu fico admirando o Dr. André me contando que tem casos dele que vão para o Supremo, porque você vê que ainda existem contribuintes que não vão ao refis, embora o cliente foi citado no campo do setor, o cliente que até onde eu sei, um caso foi para o STJ, mas o resto tudo foi para o refis. A verdade é que é muito bom ir para o refis, né? A sobrevivência da empresa. Bom, isso é um fenômeno que eu queria deixar aqui. Então, refis não é opção. Refis é a única alternativa possível. As empresas são obrigadas a ir ao refis. Vamos deixar isso de lado. Vamos olhar um segundo aspecto que vem acontecendo em paralelo. E mais ou menos, por favor, eu não quero afirmar que houve, não sou leviano para afirmar, foi de propósito. Eu estou pondo um fato. O refis começou em 2000. E de lá para cá é 3 anos. Também em 2000 acontece uma situação curiosa no que se refere ao tema do planejamento tributário no Brasil. Porque até 2000, quem acompanhava a jurisprudência do CARF sempre sabia que havia um certo formalismo, uma posição de que se a situação não foi prevista pelo legislador, o planejamento é válido e cabe ao contribuinte usá-lo, e o ofício é que mude a lei. O fisco ia mudando a lei, mudava a lei. Quando em 2000, e é exatamente esse período, existe uma reversão da posição do CARF, ou do SUDEC, do Conselho de Contribuintes. Até então, só para lembrar, assim, lembra da incorporação reversa? O que era a incorporação reversa? Era uma coisa que tinha uma empresa que incorporava a outra para aproveitar o prejuízo. Era aquela, assim, um armazém incorporando a Volkswagen. E de repente o armazém mudava de nome, passava a se chamar Volkswagen, passava a fabricar automóveis e ninguém via qualquer problema numa situação como essa. Ou seja, era como. Gente, está tudo prescrito. Mas eu lembro de orientar a empresa que podia fazer coisas como essas. A gente chamava de comprar prejuízo. Existiam as chamadas Shell Companies. Shell Company eram empresas vazias que só tinham prejuízos fiscais no passado. Existia um mercado de Shell Companies e as empresas que tinham muito lucro compravam uma Shell Company, empresa colcha, que só tinha prejuízo, era incorporada pela Shell Company e mudava de... Isso era extremamente comum. Ou seja, a empresa assumia atividade, endereço, nome da incorporada, e assim íamos em frente.
É isso que começa a mudar em 2000, quando esse tipo de operação passa a ser questionado. Eu só queria pôr um ambiente de 2000. No mesmo período que o CARF passa a olhar essas operações de automóvel, 2001, nós estamos muito perto, sai o famoso artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que vai permitir que a autoridade administrativa desconsidere atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei. Lembra disso? Não teve, assim, eu diria que a grande maioria dos autores, sim, houve algumas exceções, vocês sabem os nomes que eu estou referindo, houve poucas exceções, a grande maioria dos autores leu aquele dispositivo e falou: bom, eis aqui um problema de simulação. Então, quando houver simulação, eu não posso... Ou seja, a simulação é inoponível ao risco, que aliás nós já sabíamos. O 116 parágrafo único veio tratar de simulação. E até hoje eu continuo achando que o 116 parágrafo único fala isso. Mas havia uma certa minoria que achava que não, que achava que ali tinha sido trazido para o Brasil a norma anti-abuso, porque seria uma inovação tremenda, mas ainda assim se reconhecia que seria necessário um texto de lei para regular essa tal norma anti-abuso. 2002, medida provisória 66, chegou. Agora legislado aquilo que já estava, o cara que estava trazendo o tal do propósito negocial, vem o Congresso, vem o Executivo, vai naquela onda, rei da cocada preta. O que ele faz? Põe na medida provisória a expressão introduzida no Brasil, propósito negocial, como se fosse regular o artigo 116 do parágrafo único. Isso vai para o Congresso, a medida provisória 66 vai para o Congresso. O Congresso, gente, o nosso legislativo rejeitou esse dispositivo. Notem, eu não estou falando de algo em que o nosso Congresso foi omisso, que havia o que interpretar ou coisa parecida. Eu estou me referindo, propósito negocial é tema que sim foi examinado pelo Congresso, que o Congresso rejeitou e que nos termos da Constituição, na rejeição da medida provisória, ela não produz efeitos. Isso é, aliás, deveria estar, está escrito na Constituição, parágrafo 3º do 62. As medidas provisórias, ressalvadas constitucional e tal, perderão eficácia nessa edição se não forem convertidas em lei no prazo expeditivo. Perderão eficácia. O Brasil já teve propósito negocial na sua lei interna? Teve, por 60 dias, o que seja, na MP 66. Mas isso foi rejeitado pelo Congresso. O Legislativo disse: eu não conheço essa matéria, isso não existe no Brasil. Ou seja, nós não é que nós não temos, não é omissão, quero dizer isso, não é omissão do Congresso, é o Congresso explicitamente dizendo: isso eu não conheço. Bom, seria de se esperar que, embora o CARF tivesse ido por essa linha de propósito negocial, dado uma manifestação do Congresso, que dali em diante ninguém mais falaria sobre isso e o propósito negocial estaria banido do ordenamento. Entretanto, e esse é o ponto que a gente tem que mencionar, em vez de se banir o propósito negocial do direito brasileiro, dada uma manifestação do nosso Congresso que rejeita o tal do propósito negocial, o que acontece é que ele passou a crescer mais. No começo, é necessário dizer que o Congresso, que o CARF, quando eu falo CARF é só por questão de linguagem, tá? Falando ano, Conselho de Contribuintes, CARF, mas você sabe que é o mesmo órgão que ele está se referindo. No começo, havia uma certa vergonha de invocar um preceito que não existia no direito brasileiro. Então, o que se fazia? Simplesmente pegava-se o conceito de simulação, esse nós temos, causa de negócio, que nós temos, distorcia-se causa de negócio. Porque causa de negócio, falta de causa de negócio no direito privado é conhecido. Um negócio existe para algum fim, para produzir um efeito. Se aquele efeito não vai ser produzido, aquele negócio não tem causa. Ou seja, exemplo, se eu faço um contrato de compra e venda e depois faço o segundo contrato para anular, para tirar o efeito daquela compra e venda. Ou seja, faltou a causa. O negócio não vai se prestar ao fim que ele nasceu. Causa do negócio jurídico é para que ele serve. E a falta de causa é dizer, aquele propósito do negócio não vai ser preenchido porque eu contribuí, porque houve uma simulação. Isso é causa do negócio. Mas o CARF começa a pegar causa para motivação, e de motivação, de repente, falta de propósito como motivação, distorce a doutrina sobre
sobre simulação objetiva e passa a confundir falta de causa, com falta de propósito negocial e, a título de chamar de simulação, acaba invocando falta de propósito negocial como argumento para afastar o planejamento tributários. Esse uso indevido de conceitos de direito privado para trazer a fundamentação para essa questão do falta de propósito negocial não deve ser vista como algo só no Brasil. Existe no âmbito da IFA, da maneira participa tanto, no âmbito da IFA, foi feita uma pesquisa, o Frederick Zimmer fez uma pesquisa em vários países, foi um caso muito interessante, vocês podem achar isso naqueles caídos do fiscal do ano de 2002. O Zimmer, ele pegou uma mesma estrutura e para vários países perguntando como é que vocês vão julgar. Alguns países tinham institutos do Business Purpose e diziam, aqui falta Business Purpose. Que era claramente, aliás, era um caso de falta de Business Purpose. E o que é interessante naquele estudo é que se verifica que alguns países que não tinham Business Purpose esticavam o conceito de simulação para dizer, aqui eu estou diante de uma simulação. Ou seja, não existe nenhum evento econômico por trás. O que é interessante é que o que eu estou dizendo que o nosso CARF fez não é algo só privilégio do Brasil, ou seja, a extensão da simulação em países que não têm propósito negocial. Então, o nosso CARF foi simples, foi caindo nessa tentação de usar o Instituto da Simulação muito além daquilo para o qual ele nasceu. Bom, esta tentação, esta visão, vamos verificar, por exemplo, aquela incorporação reversa, que eu dizia há pouco, que era algo que o CARF aceitava. De repente, a própria incorporação reversa torna-se simulação, torna-se operação sem causa, e veja o seguinte, primeiro Conselho Contribuinte, sétima Câmara. Agora, nova questão. A denominada incorporação às avessas, não proibida pelo ordenamento, realizada entre empresas cooperativas e que sempre estiveram sob controle comum, não pode ser tipificada como operação simulada ou abusiva, mormente quando, a par da inegável intenção de não perder prejuízos fiscais acumulados, mormente quando teve por escopo a busca de melhor eficiência nas operações entre ambos praticadas. Veja, não foi abusiva porque tinha um propósito negocial. Esse propósito negocial começa a ser a razão. E daí vimos os casos de ágio. E ágio, de novo, olha o caso do Carrefour. Da descrição dos fatos e elementos de prova constantes dos autos, bem se percebe a ausência de qualquer propósito negocial ou societário na incorporação realizada, restando caracterizada a utilização da incorporada como mera empresa veículo para a transferência do ágio para a incorporadora, apenas com fim almejado de redução de ganho tributável resultante da venda de estabelecimentos. A meu ver, o caso concreto deveria ser enquadrado como simulação, acompanhada da aplicação de multa qualificada. Está aí. O propósito negocial, a razão de ser é propósito negocial. Mas como eu não posso invocar propósito negocial, não tenho lei sobre isso, isso é simulação. Então, simplesmente distorço, estico a simulação para um caso como esse. Já que eu não tenho como invocar um, eu vou para o outro. A gente já chega ao ponto, essa questão do propósito negocial vai crescendo de tal modo no CARF, que o CARF chega ao ponto já de ter um conceito de propósito negocial. Já é possível no CARF hoje? Eu diria, já temos um conceito. Olha, o CARF é tão legislador que já nos dá um conceito. Aqui está uma decisão da primeira sessão. O reconhecimento da existência de objetivo negocial não está atrelado à existência de empregados, escritórios ou demais elementos materiais, mas sim de sua efetiva presença e atuação nos negócios considerados, o que efetivamente restou validamente comprovado nos autos. A empresa está presente. É curioso a história de uma pessoa jurídica presente, mas eles colocam coisas como essas. Ou seja, eles vão tentando criar uma doutrina, um propósito negocial. Aquilo que foi rejeitado pelo Congresso passa a ter definição e emprego, mas sempre tomando a muleta da simulação. Até que, isso vai mais recente, um caso que me parece emblemático é o caso do Patek. Por favor, deem uma olhada no caso do Patek. Olhem o que se diz. Eu vou ler. Não se verifica a simulação quando os atos praticados são lícitos e sua exteriorização revela coerência
com os institutos de direito privado adotados, assumindo o contribuinte as consequências e ônus das formas jurídicas por ele escolhidas, ainda que motivado pelo objetivo de economia de imposto. Não poderia ser melhor. Ele diz, não é simulação. Apesar disso, eles desconsideram a operação. Eles dizem, a utilização de sociedade veículo de curta duração, culminando a atingir posição legal privilegiada, quando ausente o propósito negocial, constitui prova da artificialidade daquela sociedade e das operações nas quais ela tomou parte, notadamente a antecipação de exclusões do lucro real da base de cálculo de CCL. A operação levada a termo desses motivos deve ser desconsiderada para fins tributários. Gente, o que aconteceu no caso do Empatec? Agora o cara já não precisa mais da muleta da simulação. Ele diz, não foi simulação, mas falta propósito negocial. Já não é mais necessário invocar texto legal, porque eu invoco os precedentes. Os precedentes que sempre falaram em falta de propósito negocial. Só que os precedentes falavam em falta de propósito negocial para dizer que era simulação, porque tinha uma base legal na questão de simulação. Simplesmente aqui eu tenho uma situação em que ele diz, não houve simulação, mas falta propósito negocial. O que você pode chamar isso de common law acontecendo, ou seja, o direito jurisprudencial, eu cito, no fundo, a razão de decidir é a decisão passada, e não mais a lei. Aquilo, tem muitos estudantes aqui, aquilo que se aprendeu na faculdade no primeiro ano, existe o common law, o civil law, e que você aprendeu que nós estamos diante do civil law, que equivale à lei, a decisão. Olha, gente, o cara não aprendeu isso aqui, né? Aqui no diante de claro common law, uma decisão citando outra decisão, a razão de decidir a outra decisão. E eu quero insistir nessa inconsistência, e o propósito negocial veio para ficar. E aí eu queria juntar, então, de um lado, o propósito negocial veio para ficar, de outro lado, o refis. E vamos voltar para aquele empresário da roleta russa, que agora te procura e te pergunta, mas doutor, por que eu não vou aderir? Qual é a posição dos tribunais sobre esse assunto? Qual é a posição do direito? E você vai fazer uma pesquisa nos tribunais sobre essa matéria. E você vai ficar surpreendido com relação a esse tema, com o que eu chamei aqui, a desjudicialização do planejamento tributário. Eu fiz uma pesquisa. Eu encontrei um caso no Tribunal Superior, que foi o Josapar. Eu encontrei um caso, e o Josapar, vamos dizer o que era simulação. Claro que estava do arroz e tudo mais. Aquilo era simulação, Antônio. Eu não vi nenhum caso, convido os colegas, de planejamento tributário, em que as partes tenham assumido as consequências dos negócios que fizeram por questões sem propósito negocial, fizeram para economizar tributo, fizeram aquilo que a gente chamava de planejamento tributário. Eu convido os colegas a procurar um caso. Eu não encontrei um caso. E eu estou começando essa minha proposta a tentar me perguntar por que não há um caso. E por isso que eu junto com a questão do refis. Eu junto com aquele contribuinte que está diante da morte certa. Ele pergunta para o seu advogado o que fazer. O seu advogado não tem mínimas condições de dizer existe jurisprudência sobre esse assunto. Porque não existe jurisprudência sobre o assunto. Aquele que deveria dizer sobre o direito, que é o judiciário, já não pode mais dizer. Ele se mexeu aqui, mas porque o judiciário não pode mais dizer, porque ele só disse que foi provocado. E ele não é provocado porque os casos não vão. Os casos que vão aos tribunais vão somente para esperar o próximo refis. Chegando no refis, sai o caso. Ou seja, nós estamos numa situação em que o sujeito passivo não ingressa no judiciário por falta de precedentes. E por falta de precedentes, nós não temos como aconselhar o sujeito passivo a ir ao judiciário. Então você pode chamar um círculo vicioso que está tirando o direito do judiciário. Veja o que aconteceu com o planejamento tributário. Veja a situação que não pode ser chamada de neutra de qualquer modo. Se o contribuinte não leva o caso ao judiciário, aquelas decisões administrativas que invocam o propósito negocial vão se tornando definitivas. Paulatinamente, o sujeito passivo
o seu cliente, passa a ser orientado por você quanto à necessidade de observar o propósito negocial. Você já não tem mais a ousadia de dizer a um contribuinte: olhe, se a lei não proíbe, pode fazer, porque economizar tributo é lícito. Você vai dizer: se não houver propósito negocial, você não deve fazer, porque você vai ser autuado e não há precedente para te defender. Quando o comportamento da sociedade passa a ser conduzido por esse precedente, eu vou dizer: o direito mudou. Isso passou a ser direito. Isso passou a ser algo que conduz o comportamento da sociedade. O direito está sendo inovado por um ato do executivo, baseado numa doutrina que foi rejeitada pelo legislativo e que jamais foi examinada pelo judiciário. É o direito posto pelo executivo sem qualquer controle. O propósito negocial, minha gente, é parte do direito brasileiro. Se você, de novo estudante, estudou que havia 3 poderes, que o legislativo é que inovava, que o executivo administrava e que o judiciário controlava, informo-lhe que o legislativo legisla e não precisa de medida provisória, não. Ele legisla por meio de decisões baseadas em doutrinas estrangeiras, sem qualquer fundamentação do direito posto, baseado em doutrina rejeitada pelo Congresso. E o judiciário, aquele a quem você poderia se socorrer, não tem chance de se manifestar. Nenhum de nós tem a mínima esperança de saber o que vai sair. Até porque nós somos os primeiros a dizer aos nossos clientes que o CARF é um órgão técnico, que o CARF entende de tributação. Claro, as decisões são por 3-3, voto de qualidade, mas olha o seu cliente. Ele está na roleta russa. Não existe um precedente. Você passou anos dizendo para ele que o CARF era o lugar onde as questões se resolvem, que as pessoas entendem do assunto. Ele tem um refis agora na cabeça. Ele não vai levar este caso ao judiciário. Eu quero, então, com isso, concluir minha apresentação com um quê de frustração, de denúncia, de dizer do efeito da desjudicialização do planejamento tributário, para dizer que o direito hoje se inova, sim, pelo CARF, que o propósito negocial foi, sim, introduzido no nosso ordenamento, que nós, advogados, passamos a observar, os nossos contribuintes passamos a conduzir o nosso comportamento com base na questão do propósito negocial, e o Congresso, esse não tem o que falar sobre o assunto. Muito obrigado pelo convite, fico honrado.